Olá, amigos da Conecta Mais Web TV. Estamos aqui nos estúdios da Conecta, gravando o programa No Tom, com este casal maravilhoso que canta, toca e anima celebrações, né? De casamentos e outras coisas mais, que eles irão nos contar a partir de agora. Marcionei, como está? Boa noite, Alex. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no estúdio da Conecta Mais Web TV, gravando no tom para que todos possam ouvir um pouco daquilo que nós gostamos de fazer, que vocês também possam apreciar também esse momento do gravando no tom. Isso mesmo. E essa moça bacana aqui que faz dupla com ele, a nossa amiga Karine. Sim. Como está, Karine? Tudo certo, tudo bem. Nós estamos muito felizes com esse convite, né, com a proposta de apresentar para vocês um pouquinho daquilo que a gente foi aprendendo a fazer juntos. Então, agradecemos desde já o convite e esperamos poder mostrar o nosso melhor. A gente que agradece, tá? Bom, vamos começar contando um pouquinho da história de vocês, como se deu a iniciação musical de cada um, para que os nossos telespectadores possam conhecer a história de vocês, possam se inspirar e possam saber do que se trata o programa No Tom, que é nós apresentar talentos como vocês, que tocam e cantam na região toda e poderem, quem sabe lá, despertar também, como aconteceu com vocês, né? Marcionei, conta um pouquinho da tua história, como foi tua iniciação, para que todos possam te conhecer melhor. Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostava bastante de música, né? Então, logo dos meus 5, 6 anos de idade, eu ganhei os primeiros iPods MP3 que existia na época, né? E eu passava o dia inteiro ouvindo aquilo, porque era sempre uma paixão pela música. Daí, claro, eu gostava de imitar os cantores que tocavam na rádio naquele tempo. Mas com o passar do tempo, foi em 2010 que eu me dediquei um pouco mais a aprender violão. Então foi mais que uma teimosia do que propriamente um dom que eu tinha. Então eu disse, quero aprender violão. Peguei o violão que tinha do meu irmão e comecei a tocar as primeiras notas, né? Via alguma coisa na internet. Isso no ano 2010, né? Nós não tínhamos o YouTube bombando com videoaulas, então eu fazia da forma que eu conseguia, né? Eu tirei a primeira música, a segunda música, e foi indo. Com o passar do tempo, daí foram 4 meses depois, eu toquei a minha primeira missa que eu consegui tocar e cantar sozinho. Então foi um aprendizado até meio rápido para aquela época. Mas eu fiquei curioso agora, tu falou que em 4 meses tocou a primeira música. Mas quais os cantores que tu se inspirou, que tu estava escutando? Eu gostava de escutar bastante bandinha e sertanejo, que era a parte mais clássica do momento, né? Mas eu gostava sempre de ouvir uma boa música também, rock, eu gostava muito de Detonauta, CPM 22, que eram as bandas que estavam no auge naquela época. Então, para mim, qualquer música que era uma música de qualidade, uma música boa, eu costumava ouvir. Então, foi vários fatores que chegaram ao meu estilo musical. Então, eu gostava sempre de ouvir isso, eu disse, preciso aprender violão. Foi o meu primeiro passo foi aprender violão. Então, daria para dizer que eu aprendi violão sozinho, né? Depois, com o passar do tempo, claro, nós vamos nos aperfeiçoando, buscando conhecimento, mas o primeiro passo foi dar o meio que teimoso tocar violão sozinho. Mas foi rapidinho, em 4 meses já... Foi rapidinho. Em 4 meses já consegui tocar alguma coisa. E você, Karine? Como é que foi a tua iniciação na música? Olha, pra mim, eu lembro, assim, quando eu era novinha, que eu sempre gostei de música. Então, nas festinhas de aniversário, eu tava dançando, mas não com relação ao canto, assim. Eu gostava da música no geral. E aí, com o passar dos anos, eu tava no ensino fundamental, assim, mas era bem novinha. Eu ganhei um teclado dos meus pais. E a partir daí, eu comecei a fazer algumas aulas de teclado e estudei por alguns anos teclado. E a partir do teclado eu comecei a cantar algumas coisas, a prof sempre me incentivava a tentar compor também, né? Eu ouvia a música e tentava escrever as notas da música, que era uma coisa que era bem difícil para mim de ouvido, né? E aí isso foi se desenvolvendo. Aí eu desisti do teclado, parei, assim, deixei de lado. Alguns anos depois, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas de violão com um professor que trabalhava com o CTG em Nova Araçá.
E aí eu fiz algumas aulas de violão, acho que foram uns 2 meses. E ele também me auxiliava com relação a canto. E depois ele acabou saindo daí. Então eu não tive mais como prosseguir com as aulas. Mesmo assim, o violão não era algo que parecia tão complicado. Então eu fui, a partir das primeiras notas que eu aprendi, desenvolvendo também, assistindo e tentando tocar, né? E nisso, depois de algum tempo também eu entrei no coral Vozes do Araçá, lá em Nova Araçá também, participei um tempo do coral, que me deu bastante potência, né? Eu cantava baixinho, eu não tinha aquele domínio de voz que as aulas no coral me proporcionaram. E por último, então, eu voltei para o piano, aí eu comecei a pensar, por que será que eu desisti do teclado? Era porque o meu gosto de tocar era mais do piano, de tocar os acordes, de poder cantar junto. E aí, então, eu com 18 anos eu ganhei um piano, né, que é um piano daqueles de casa mesmo que não dá para transportar. E aí, a partir do piano, eu comecei a fazer algumas aulas também, fiz 2 anos de aula de piano. E nesse meio tempo, com tudo que foi acontecendo de instrumento, né, eu fui desenvolvendo o canto a partir das apresentações com o coral, a partir das primeiras missas também que eu comecei a tocar. Embora nós não nos conhecêssemos na época, ele tocava em cerimônias e eu também tocava. E isso acabou ajudando também, né? Sim. Até nós nos conhecermos e juntarmos tudo isso. Isso tirou um pouco da timidez disso. Nós vamos falar um pouco de como vocês se conheceram, vocês, Karine e Marcionei, né? Em relação ao casal. Também vamos falar um pouquinho disso, né? Mas, então, tu começaste bem precoce a tua parte na área musical, tanto Sim. do teclado quanto no canto. E depois nós vamos falar também da tua história aí, que tem várias coisas. Sim, algumas coisas aconteceram pelo caminho. Então tá. Marcionei, então, você falou de igreja, falou de cantar na igreja, você também. Né? Vocês acabaram se conhecendo na igreja, musicalmente, formando essa dupla na igreja. Né? Foi isso? Por incrível que pareça, não. Nós nos conhecemos em uma reunião para organizar a Jornada Mundial da Juventude, que teve no Rio de Janeiro. Foi no ano de 2013, mas nós nos conhecemos um pouco antes. Era final de 2012. Final de 2012. Mas foi numa reunião, então, tipo, eu sabia cantar, ela sabia cantar, mas nós nunca tínhamos ouvido um ao outro. E daí nós fomos nos conhecendo com o passar do tempo, daí, claro que nós conversamos, daí nós descobrimos o gosto que cada um tinha pela música, né? Até porque você é daqui de Nova Prata, Isso, né? Eu sou de Nova Prata e ela é... E ela é de Nova Araçá. Eu sou de Nova Araçá. Isso, e daí nós fomos nos conhecendo, percebemos que tínhamos gostos semelhantes na música, que as nossas vozes também fechavam, daí claro que eu fiz algumas músicas para ela fez algumas músicas para mim, o normal de início de relacionamento de músico, né? Não tem como fugir disso. Mas foi a partir disso. Então, o nosso conhecimento não foi um conhecimento musical. A nossa aproximação foi uma aproximação mais ligada, daria para dizer, à juventude, ligada também à beleza de um de outro, que gostamos um do outro. Assim. Claro. Mas não foi pelo meio musical. Depois veio a consequência disso. Né? Mas vocês se encontraram, então, no famoso grupo de jovens. No famoso grupo de jovens. Isso, nós tivemos uma reunião que foi em Nova Prata, mas reuniu jovens que estavam atuantes, né, nas suas cidades de toda a região do Vicariato. E aí, nessa reunião, nós conversamos pela primeira vez. Está certo. E aí, tu começou a flertar ela através do violão e do canto. Também. Também. Então, vamos recordar um pouquinho desse tempo aí. Vamos lá. Como aconteceu esse primeiro encontro musical de vocês dois cantando e tocando junto. Com vocês, então, a dupla Karine e Marcionei. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love.
listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered